Todos na santa paz do Senhor, e vamos então começar aqui o nosso estudo bíblico. Só me organizar aqui, parece que está complicado aqui. Isso, pronto, já consegui. Ok, já estou aqui online, temos irmãos a chegar ainda. Hoje vamos então aqui falar sobre algo muito importante, né? Efésios capítulo 6. Tem muita coisa para falar hoje, espero que eu consiga. Efésios capítulo 6, que é o último capítulo desta carta, tão importante para nós, uma carta maravilhosa de Paulo, escrita na prisão em Roma, e culmina, né, com essas informações tão importantes para a nossa vida cristã. Vamos então orar, começar o nosso culto. Para nós pouparmos tempo, vamos lendo o texto à medida que vamos estudando e que o Senhor possa nos guiar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Te agradeço, ó Pai, por podermos estar aqui reunidos, ainda que de uma maneira virtual. Mas sabemos, ó Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos também que esse momento tem cooperado para o crescimento espiritual de muitos. E eu agradeço, ó Pai, por esse grande privilégio. Nos ensina, nos guia, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar então. Curiosamente, ontem hoje poderíamos quase passar os primeiros 4 capítulos por 4 versículos, porque ontem o irmão André, ele pregou precisamente sobre esse texto, né? E muito bem, e não existe grande coisa que eu possa acrescentar àquilo que ele já falou ontem. De qualquer das maneiras, gostaria de rever alguns pontos e o texto que eles puderem estar aí com a Bíblia aberta, Efésios capítulo 6, o texto diz assim, logo no verso 1: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Né? Obedecer aqui é uma palavra mais forte, né, do que aquilo que a gente entende sobre obedecer, porque ela significa, na realidade, ouçam e se submetam. Essa seria talvez a tradução mais indicada para essa palavra, e tem um padrão aqui, né? Ouçam e se submetam no Senhor, né? O que Paulo está dizendo aqui não é uma obediência cega a qualquer ordem, né? Ele está dizendo a obediência que faz parte da obediência a Cristo, né? Claro que se os pais mandam fazer algo contra Cristo, o filho não está preso a esse mandamento. Por isso que existe um texto que parece contradizer esse texto de Paulo, está lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 34 a 39, diz assim, um texto muito conhecido, já me perguntaram sobre esse texto, e diz assim: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. À primeira vista, parece que Mateus capítulo 10, verso 35, diz assim: vim pôr dissensão do homem, filho contra pai, filha contra mãe, nora. Parece contradizer Efésios 6:1, né? Onde diz que os filhos devem obedecer aos pais. Mas, na verdade, essas duas passagens falam de situações diferentes, contudo complementares. Vamos destrinchar um pouquinho, né? Vamos ver o foco de cada texto. Em Efésios capítulo 6, que nós acabamos de ler, verso 1, fala de obediência piedosa dentro de um lar que reconhece o senhorio de Jesus, né? Estamos a falar de um lar cristão. Já Mateus 10:35 fala de um conflito que é inevitável quando um membro da família se converte e o outro rejeita a Cristo, né? Por isso que Jesus está dizendo: a minha verdade vai dividir até lares, porque nem todos me aceitarão. Ou seja, ele não está promovendo rebeldia, mas está revelando que a fidelidade a Deus, por vezes, custará a harmonia familiar.
né? Existe uma diferença entre rebeldia e fidelidade a Deus. Em Efésios 6:1, o mandamento é esse, né? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. A expressão-chave é no Senhor. Esta é a chave. Ela limita a obediência. O filho deve obedecer enquanto os pais não mandarem contra Cristo. Vou dar um exemplo. Se o pai diz, Podemos filho, passar. não vás à igreja. Se o pai diz, renega a tua fé. Se o pai diz, olha, não estudes a Bíblia, não ores, estás proibido. Obviamente que o filho não pode obedecer essa regra, esse mandamento do pai. Isso seria desobedecer a Deus. Agora, se o pai diz, respeite o Senhor, trabalhe, tudo, seja responsável, isso obviamente já está alinhado com aquilo que é a vontade de Deus e o filho deve obedecer. Então, desobedecer por rebeldia é pecado. Agora, desobedecer por fidelidade a Cristo é uma obediência ainda maior. Ainda maior. Jesus fala da espada que divide porque ele mostra que a verdade do Evangelho vai causar ruptura em quem o recebe e quem o rejeita, né? Essa espada não destrói lares por prazer, mas existe uma verdade inegável. Dentro de um lar, muitas vezes, existem pessoas que creem em Jesus, existem pessoas que não creem em Jesus. E às vezes isso vai criar conflito, né? Por isso que Jesus fala lá, olha, aquele que ama o pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus nos ensina que o amor a Deus vem antes do amor aos nossos próprios pais, né? Então, nós vemos aqui dois contextos diferentes. Efésios 6:1 fala de um contexto de famílias que estão em Cristo, né? Então, fala de uma obediência, de uma harmonia no lar cristão. E Efésios 10:35 fala de famílias divididas pela fé, em que a fidelidade a Cristo deve estar acima de tudo, mesmo que cause conflito. Mesmo que cause conflito. Essa é a grande realidade, né? No verso 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Então, Paulo cita o quinto mandamento, né, Êxodo 20, verso 12. Honra é um pouco mais amplo do que obedecer, né? Porque eu posso não obedecer e ao mesmo tempo honrar, né? Honra continua sendo quando a obediência se deixa de ser obrigatória. Por exemplo, quando um filho adulto, casado, ele obviamente já não vai obedecer à mãe, já não tem essa necessidade, né, de obediência ao pai e à mãe, mas ele deve honrar, ele deve reconhecer o valor, ele deve cuidar, né? E vemos que esse mandamento vinha com uma promessa. Qual era a promessa? Está lá no verso 3: para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Claro que essa promessa aqui, seja longa a vida sobre a terra, estava associada ao contexto de Êxodo, que era, tinha uma ligação à terra de Canaã. Mas Paulo aplica ao crente de um modo geral, como uma vida abençoada de um modo geral. Isso não significa que quem honra pai e mãe não possa morrer cedo, né? Não é uma matemática, mas é um princípio de sabedoria. E a gente sabe que a ordem de Deus é caminho para a vida e a desordem é caminho para a destruição. Então, dentro desse princípio, Paulo usa esse texto lá de Êxodo que tinha uma aplicação à terra de Canaã. Eles estavam entrando numa terra. Então, para esse contexto de entrada na terra, que Deus diz: olha, honra o teu pai e tua mãe para que te vais bem, tenha uma vida longa na terra. Paulo usa para nós como uma sabedoria espiritual também, para que a gente possa ir bem, porque a gente sabe que quando a gente obedece a Deus, temos uma vida melhor. Não estamos a dizer sucesso de coisas materiais, mas dentro daquilo que é os caminhos de Deus, e quando a gente desobedece a Deus, caminhamos para a morte, para a destruição, que é o fruto do pecado. Verso 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas criais na disciplina e admoestação do Senhor. Paulo fala especialmente aos pais homens. Essa palavra aqui, vós, pais, é específica para pais homens, né? E como autoridade espiritual do lar. E ele diz: não provoqueis ira, ou seja, não tratem filhos de forma tirânica, injusta, né?
de uma maneira instável, imprevisível, né? Ontem o irmão André falou bastante sobre isso, né? Essa autoridade sem amor que gera raiva, trauma e não vai gerar santidade. Principalmente como ele falou ontem, e foi verdadeiramente muito propício, é a questão do agir de maneira coerente com aquilo que nós falamos, né? A gente não pode dizer aquele velho ditado, olha, faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Isso nunca funciona, né? Talvez aquilo que eu faço vai ter um poder mais forte do que aquilo que eu digo, né? Então nós temos que agir de uma maneira coerente com aquilo que falamos. E como o André falou ontem muito bem, se eu mando o meu filho orar, mas eu não oro, se eu mando o meu filho ler a Bíblia, mas eu não leio, se eu mando o meu filho ser honesto, mas eu não sou, se eu mando o meu filho falar a verdade, mas eu falo mentira, então isso aí é algo que não é coerente com aquilo que a gente ensina. E a regra da palavra é criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Criá-los aqui é uma palavra que significa alimentar até se tornar maduro, né? Não é, os pais e mães, mas vamos aqui é mais para o pai homem, né? Eu sei que pais pode ser entendido como o casal, mas essa regra aqui, esse texto aqui é mais direcionado para os cabeças da casa, os líderes da casa, os homens, e o pai não é um hóspede na casa, né, que chega, pô, coloca os pés em cima do sofá, espera a sua comida, senta na mesa, come, vai tomar banho, vai dormir. Não, o pai tem essa função, essa responsabilidade de criá-los, alimentar até ficar maduro. É algo contínuo, de discipliná-los também, corrigi-los, né? Treinamento, fala aqui de treinamento, fala aqui de correção formativa, pedagógica, né? De ter uma cultura espiritual em casa, uma rotina de disciplinar nesse aspecto e de admoestar. Admoestar tem a ver com instrução verbal, né? O pai sentar com o filho e conversar, olhar nos olhos, né? Ouvir o filho e falar com o filho, que é falta muito hoje. Muitos pais às vezes não falam com filhos, né? São esses hóspedes da casa que chegam e são servidos pela sua esposa e que a única coisa que fazem às vezes é colocar dinheiro em casa, mas isso às vezes é o menos importante, né? Muitas vezes é o menos importante. Eu sei que é importante também arcar com as despesas e responsabilidades, e o homem tem esse peso também sobre ele, mas isso não é tudo. Existem muitas coisas até mais importantes do que isso, né? Até mais importantes do que isso. E vemos que o centro de tudo é criá-los, né, alimentá-los até uma idade adulta, até serem autónomos na disciplina, né, corrigi-los. A disciplina é de Deus, é bíblica. Não estamos a falar de violência, não é isso que estamos a falar. Mas a correção, ela é bíblica, a demonstração, né, o falar, o conversar é bíblico, mas tudo no Senhor, tudo no caminho do Senhor. Agora, se você não sabe o que é que o Senhor quer, como você vai disciplinar o seu filho e admoestá-lo, falar com ele a respeito das coisas do Senhor? Porque hoje é a falha de muitos pais que não conhecem nem Bíblia para ensinar o seu filho. Tem crianças, se calhar, na nossa igreja que conhecem mais Bíblia que os próprios pais, né? Então, talvez tem crianças que estão mais aptos a ensinar os pais a Bíblia do que os pais a ensinar as crianças. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que vai funcionar isso? Como que um lar cristão vai ficar funcional? Não vai ficar funcional, vai ficar disfuncional, não vai funcionar, né? Então o centro é o Senhor. O objetivo de um pai não é que o meu filho vai me dar orgulho, não é. O objetivo é o meu filho vai pertencer ao Senhor. Esse que é o objetivo. E esse tem que ser o nosso orgulho. E o pertencer ao Senhor pode ser como um médico, pode ser como um enfermeiro, pode ser como um arquiteto, pode ser como um pastor, como um missionário, como um empregado de um balcão de pastelaria. O importante é que ele vá pertencer ao Senhor. E esse é o objetivo. Não é que meu filho vai me dar muito orgulho, vai me sustentar na minha velhice. Não. É eu ensiná-lo na disciplina e na correção do Senhor. Criança precisa de doutrina, de evangelho, não só de entretenimento gospel. A criança precisa ser disciplinada, não só ser ocupada. Hoje, para nós, é muito mais fácil.
deixar as nossas crianças ocupadas, porque nós estamos tão cansados, né, do trabalho, das coisas do dia a dia. Então parece que às vezes é mais fácil deixar as nossas crianças ocupadas para a gente poder descansar um pouco a cabeça. Mas olha, a gente tem essa grande responsabilidade como pais. E verso 5 diz assim: agora passa para os servos, né? Servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Paulo está falando aqui num contexto em que havia muitas pessoas escravizadas no Império Romano, né? Estima-se, só trazendo aqui um adendo histórico, estima-se, calcula-se que cerca de um terço da população fosse escrava. Imagina, em cada três pessoas, uma era escrava, né? A escravidão era diferente, e eu queria Jogo falar da um hora, pouco velho. sobre isso. Ela era Pra diferente mim. da escravidão que nós conhecemos, né? Ela não era baseada na cor da pele, né? Ou na etnia, né? Como na modernidade, mas em conquistas militares, em dívidas, né? Pessoas que tinham dívidas e que acabavam -se, se tornar escravos por causa das dívidas, e nascimentos dentro de lá escravizados, né? Um filho de escravo já nascia escravo. E o escravo era considerado uma propriedade legal do senhor, mas havia diversos sistemas, né? Havia escravos camponeses, trabalhadores manuais, havia médicos escravos, professores escravos, administradores, contadores, e muitos deles tinham até uma renda própria e podiam até comprar a sua liberdade. Então, o contexto de escravidão que Paulo fala aqui é um contexto diferente daqueles que nós vemos nos filmes, ou da escravidão moderna, digamos assim, dos últimos. A escravidão já foi abolida, mas ainda existiu há poucos anos atrás, né? Havia também escravidões brutais, havia, principalmente condenados, né, por crimes, viviam em condições de escravidão brutal, né, em minas, em trabalhos rurais. A principal diferença no mundo romano é que a escravidão não estava ligada a uma ideia de inferioridade racial, mas a uma ideia de hierarquia, né? Povos que eram conquistados. O que é que Paulo faz aqui em Efésios capítulo 6, do 5 ao 9? Paulo não está, como eu já ouvi dizer, Paulo não está aprovando a escravidão, mas ensinando como que o cristão deve viver dentro de um sistema que era injusto, mas que ainda existia na altura, né? Ele prega uma transformação espiritual e ética de dentro desse sistema de escravidão para fora, e não uma revolução social imediata. Não é esse o objetivo de Paulo, né? Existem algumas diferenças entre a escravidão daquele tempo e a escravidão medieval moderna. Por exemplo, a base da escravidão normalmente naquele tempo eram guerras, dívidas, ou então quando a pessoa já nascia num contexto escravo. Na Idade Média, a base era o racismo, o tráfico, ah, o lucro comercial. Vemos que é completamente diferente daquela altura, né? Então, a motivação daquela altura era uma questão económica e doméstica, né? Guerras e conquistas, e não uma questão ideológica em que raças tinham supremacia sobre outras raças, né? Os escravos eram de diversas etnias. Havia escravos gregos também, sírios, germânicos, enquanto os escravos dessa Idade Média, desse período colonial, eram escravos africanos ou de povos colonizados, né? E nós vemos aqui que naquele tempo o escravo tinha direitos civis, né? Claro que eram limitados, mas tinha direitos civis. E essa escravidão moderna, os escravos não tinham qualquer tipo de direito, né? O escravo naquele tempo podia ter era um ser pessoal, era uma pessoa, né? Que tinha uma relação com o seu mestre, com o seu senhor. O escravo moderno, de colonial, medieval, não era uma pessoa, era uma coisa, né? Então nós vemos que existe uma grande diferença entre a escravidão no contexto de Paulo e a escravidão que nós estamos mais habituados. E assim, o Paulo aborda é um sistema diferente do que aquilo que nós pensamos, mas ainda injusto.
não deixa de ser um sistema injusto, mas menos brutal e racista, do que viria séculos depois. E quando lemos Efésios 6, precisamos entender que ele está regulando relações dentro de uma estrutura que já existia. Ele não está criando essa estrutura, ele não está defendendo essa estrutura, né? Alguns pregadores recentes, como eu já ouvi, defendem que Paulo era conivente com a escravatura, mas isso não se sustenta biblicamente. E mesmo que fosse, não era a escravatura como nós vemos hoje nos filmes ou na Idade Média, né? Mas isso não se sustenta. Paulo não era a favor e nem conivente. O exemplo mais claro disso é, por exemplo, a carta a Filemón. Eu não sei se os irmãos já leram a carta a Filemón. É a carta mais pequena de Paulo e é uma carta que mostra verdadeiramente o que é que Paulo pensava em relação à escravidão, né? E alguns pensam que lá em Filemón, numa leitura desatenta, que Paulo está mandando um escravo de volta para a escravidão, né? Paulo está mandando Onésio, né, que era o escravo de Filemón, voltando para o seu senhor. Mas vamos analisar. É importante para a gente saber entender qual que era a ideia de Paulo em relação à escravatura. Primeiro, Filemón, que é aquele a quem Paulo envia a carta, que também é o nome da carta, era um cristão abastado, né, da cidade de Colosso, com posses financeiras, e a igreja se reunia na casa dele. Está lá em Filemón, no verso 2. O que indica que ele era um homem de posição social razoável, com condições. Onésio, por sua vez, era seu escravo, que aparentemente a gente entende que ele foge, possivelmente levando algo de valor, né? O texto dá a entender por inferência que ele fugiu do seu senhor e que levou algo de valor, está lá no verso 18. O que no mundo romano isso era um crime gravíssimo. Um escravo fugido podia ser açoitado, marcado ou até morto. Mas esse escravo Onésio, na sua fuga, ele encontra Paulo, talvez em Roma, onde Paulo estava preso. Esse escravo, ele ouve o evangelho e ele se converte, está lá no verso 10 de Filemão. E a conversão muda tudo. Onésio deixa de ser apenas um escravo fugitivo e agora se torna um irmão em Cristo. E o que é que Paulo faz? Paulo escreve a Filemão pedindo que receba de volta Onésio, mas não como escravo, como um irmão amado. Está lá no verso 16 de Filemão. E aqui está o ponto essencial. Paulo não está mandando Onésio voltar à escravidão, mas voltar à reconciliação com o seu senhor. O apóstolo Paulo não quer que ele continue um escravo, mas que seja tratado como igual. Olha o que é que diz no coração da carta, Filemão 15 e 16. Porque, porque bem pode ser que ele tenha se ausentado de ti por algum tempo, para que o recebesses para sempre. Não mais como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão amado. Essa frase de Paulo é uma das frases mais revolucionárias do Antigo Testamento. O Império Romano, em nenhum contexto legal, filosófico ou religioso, se tratava o escravo como um irmão. E Paulo introduz aqui a teologia da nova humanidade em Cristo, que ele já tinha anunciado em Gálatas 3:28, porque não há servo nem livre, porque todos somos um em Cristo Jesus. Então, Paulo ele envia não mais como escravo, mas como irmão e pede a Filemão para o receber não como escravo, mas como irmão. Aí a gente pode pensar assim, mas por que é que Paulo não liberta simplesmente Onésio? Vamos lá ver uma coisa. É importante entender a estratégia de Paulo. Ele não tem autoridade civil para abolir a escravidão e para libertar um escravo. Ele não tem essa autoridade, né? Ele não pretende criar um levante social. Só que ele desarma o sistema espiritualmente.
Paulo envia Onésio de volta para restaurar o vínculo com Filemon e envia junto uma carta que coloca Filemon diante de uma decisão moral e espiritual. É como se Paulo dissesse a Filemon: Filemon, Onésio é teu escravo pelas leis romanas, mas é teu irmão pelas leis do céu. Agora decide qual lei vai governar o teu coração. É isso que Paulo diz a Filemon nesta carta. Ele apela não à força, mas a uma consciência transformada pelo Evangelho. E mais, o próprio Paulo, ele se oferece a pagar qualquer dívida que Onésio tivesse causado. Está lá no versos 18 e 19. Imitando que o próprio Cristo que pagou a nossa dívida espiritual para nos reconciliar com Deus. Então, a carta de Filemão, na realidade, se vocês lerem a carta de Filemão, que nos passa muito despercebida na Bíblia, ela é uma parábola viva da redenção, né? E o que é que aconteceu, pastor? O que é que aconteceu com Onésio e com Filemão depois disso tudo? Então, a carta não nos diz o que aconteceu, mas há fortes indícios históricos de que Filemão, de facto, libertou Onésio. Alguns pais da igreja do segundo século mencionam Onésio como bispo de Éfeso, né? E se isso for o mesmo Onésio, mostra o poder transformador do Evangelho de transformar um escravo fugitivo em um pastor de rebanho. Então, o que é que a carta de Filemão ensina? A carta de Filemão ensina que Paulo era a favor da escravatura? Não, o Evangelho não legitimita a escravidão. Ele semeia igualdade no coração de um sistema. Paulo age pastoralmente e não politicamente. Ele não tinha poder político para soltar um escravo. Só que ele muda a consciência das pessoas e não as leis. A comunhão cristã, ela destrói hierarquias, né? Servo e senhor se tornam irmãos. O tema central é a reconciliação. O Evangelho reconcilia o que o pecado separa: homem e Deus, e homem e homem. Então, resumindo, Paulo não está mandando Onésio voltar para a escravidão, ele está mandando voltar para a comunhão. É isso que significa essa carta. A carta mais curta de Paulo, vemos a revolução mais profunda. A cruz que reconcilia, liberta e iguala, não pela força da espada, mas pela força do amor. Então fica bem claro na teologia paulina, Paulo não é a favor da escravatura e não está defendendo a escravatura, né? Agora ele combate a escravatura de dentro para fora, mudando a mente dos donos, dos senhores, como ele fez com Filemão. E ele diz no verso 5: servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor, tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, esses senhores são só segundo a carne, porque a tua alma tem outro senhor. Então, quando ele fala para um escravo, ele deixa bem claro: olha, ele é teu senhor segundo a carne, mas a tua alma tem um outro senhor, esse senhor é Jesus Cristo. Com temor e tremor. Claro que nós também podemos aplicar isso para os nossos dias de hoje, ainda que não seja uma escravatura, como, como, como era nos tempos de Paulo, e muito menos como era na época medieval e colonial, mas nós podemos usar isso para os tempos de hoje, que também muitos de nós temos senhores, temos patrões, temos pessoas que estão sobre a nossa acima de nós. Então, Paulo deixa bem claro, olha, servos, aqui o termo é escravo mesmo, né? Ah, Obedeçam aos vossos senhores segundo a carne. A vossa alma tem um senhor, mas vocês, segundo a carne, vocês têm um outro senhor, com temor e tremor. Não é pânico servil, é seriedade. Seriedade. Eu sirvo no meu trabalho com seriedade. O cristão não trabalha de qualquer jeito. O cristão no trabalho dá bom testemunho, não dá testemunho de preguiçoso, de relaxado, de irresponsável, de desonesto. Não. Isso aí é mau testemunho. E o cristão serve com seriedade, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, diz Paulo, sem fingir. Não é obedecer na frente e murmurar por trás. Isso é falsidade. Isso não se deve ter em nenhum contexto profissional.
em nenhum contexto servir, nem na igreja, nem no trabalho. Servir, como diz o texto, como a Cristo. E isso que é o grande choque. O trabalho humilde e sincero e de coração vira culto a Deus. É o que Paulo está dizendo. Quando eu trabalho de uma maneira consciente, com temor e tremor, com sinceridade, isso vira um culto a Deus. Você lembra, há 2 semanas eu falei sobre o nosso culto que não termina, o nosso culto que não começa no domingo, que é um culto contínuo. O nosso trabalho secular é um culto a Cristo, é o que diz o texto, né? O empregado, ele não crente, ele não trabalha só pelo salário, ele trabalha para Cristo, né? Isso mata dois pecados, o pecado da preguiça, né? Porque eu não trabalho só quando alguém está vendo, e se ninguém está vendo, eu fico aqui parado, e da idolatria, porque eu também não vou idolatrar o meu chefe, porque quem eu sirvo é a Cristo, né? O verso 6 diz: Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, eu não sirvo só à vista, isso serve para todas as coisas, até para a igreja, né? Eu não trabalho só quando estão olhando, eu não faço bem só quando estão olhando, eu não sou dedicado só quando estão olhando. Não, eu faço porque eu sou temente a Deus, porque eu sei que ainda que ninguém esteja vendo, Deus está observando. E Deus se agrada se eu fizer de uma maneira zelosa, de coração, né? De coração dedicado. Servindo, verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Olha lá, nós servimos os nossos senhores, segundo a carne, os nossos patrões, como a Deus. Como que isso não ia revolucionar um sistema? Como que isso não ia revolucionar um sistema? E foi o que Paulo fez. Ele quis revolucionar esse sistema que era injusto, que é a escravatura, de dentro para fora. Ele diz de boa vontade, de disposição alegre, né? Fazendo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Claro que isso não é aceitar abuso calado, mas significa que o meu padrão de excelência vem do céu, vem de Jesus, e não se o patrão me paga bem, me paga mal, cumpre. Não, o meu padrão de excelência é aquilo que Deus é em mim. E eu trabalho é para honrar a Deus. E claro que no nosso contexto de trabalho profissional, se eu achar que eu estou sendo abusado, se eu achar que que não estou sendo pago o valor digno, eu tenho um bom remédio, eu troco de empresa, eu troco de trabalho, mas até o último dia, na empresa, eu sou um cristão zeloso, eu dou um testemunho de alguém que serve como serve a Jesus. Só que é legítimo, às vezes, eu mudar de trabalho e procurar uma situação melhor para mim. É legítimo isso, lógico. Verso 8: Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha a justiça de Deus. Talvez no teu trabalho o teu patrão não reconhece o teu esforço, mas Cristo reconhece. O Senhor vê a nossa dedicação e dele é a nossa soberana recompensa. A nossa soberana recompensa. E outra coisa importante do verso 8, Paulo coloca servo e livre no mesmo nível diante de Deus. Perante Cristo, claro que aqui já estamos a falar até de uma diferenças sociais, né? E nesse contexto, escravos e senhores, né? Mas perante Cristo não há ser humano de segunda classe, meus irmãos. Não há ser humano de segunda. Perante Cristo não há. Verso 9: E vós, senhores, agora passa para os senhores, fazei o mesmo. As ordens são as mesmas para com eles, deixando ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus, e para com ele não há exceção de pessoas. Paulo olha para o patrão e diz: Fazei o mesmo, ou seja, sirvam também com respeito e temor de Cristo, porque da mesma maneira que o empregado serve o patrão,
o patrão também serve o empregado, pagando salário, dando condições para que ele possa desenvolver a sua função, colocando as ferramentas adequadas ao seu dispor. Então, existem dois serviços: o serviço do profissional para a entidade empregadora e da entidade empregadora para o profissional, né? E a responsabilidade deve ser a mesma, né? Deixando as ameaças, ou seja, não, os patrões não devem liderar por medo, por abuso, por humilhação, porque não há exceção de pessoas para Deus. Deus não olha a conta bancária, Deus não olha a capacidade social, estatuto, não. Para Deus não há exceção de pessoas. E agora Paulo deixa esse assunto, ele não deixa esse assunto, ele faz uma conexão desse assunto, né? E começa a falar de guerra espiritual e armadura de Deus. E tudo está ligado. Ele faz uma ligação, e nós vamos entender que essa ligação é muito importante. Paulo estava falando até aqui, desde o final do capítulo 5, sobre família, casa, trabalho, e agora ele entra no assunto da batalha espiritual. E é muito importante, porque é que o Paulo faz essa ligação importantíssima? Porque nós achamos que a guerra espiritual é lá no monte, que a gente sobe e fica lá orando em guerra espiritual contínua, ou às 3 da manhã no quarto, né? Mas não é isso que a Bíblia diz que é guerra espiritual. Batalha espiritual está na forma como nós tratamos nossa esposa, nossos maridos, o seu filho, o seu chefe, o seu empregado. É aí que entra a batalha espiritual. É aí que nós temos que nos revestir da armadura. E Paulo faz aqui uma conexão clara, e não por acaso, sobre esses dois temas. Porque a área onde o inimigo mais tenta nos destruir é na área familiar. E isso inclui casamento, filhos e trabalho. Existe uma conexão direta e intencional entre o versículo 10 e o que veio antes até aqui. Efésios 6:10 marca uma transição da vida prática do cristão, família, trabalho, sociedade, para a dimensão espiritual que sustenta tudo isso. Paulo não está mudando de assunto, ele aprofunda dentro do mesmo tema. Como viver tudo isso em Cristo num mundo hostil. E ele diz logo no verso 10, olha, como viver? Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, olha, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão, no demais, que também pode ser traduzida como finalmente ou por fim, mostra como Paulo está concluindo um raciocínio contínuo, não abrindo um tema novo. Ele acaba de falar das relações cotidianas que são transformadas pelo Evangelho, pais, filhos, servos, senhores, esposa, no capítulo 5. E agora ele diz, em essência, ele está dizendo assim: olha, para viver tudo isso, essa nova ética, essa nova maneira de se relacionar, vocês precisam de força espiritual. Ou seja, o versículo 10 liga a parte prática com a parte espiritual. Paulo está mostrando de onde vem a energia moral para viver o que ele acabou de ensinar. A própria estrutura da carta defende isso aí, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, o que é que Deus fez por nós em Cristo. No capítulo 4 ao capítulo 6, como nós devemos viver isso na prática. E esse capítulo 6 fecha essa segunda parte, né? Onde ele aplica, né, toda essa maneira de viver e como ah, o mundo espiritual maligno se vai mover para que nós não consigamos aplicar isso na nossa vida, né? Então, o versículo 10 é uma ponte entre a ética e a batalha espiritual. Sem poder de Deus, não há vitória nem no lar e nem na sociedade. Paulo está dizendo: vocês foram chamados para uma vida nova. Não pensem que isso será fácil. É isso que Paulo está dizendo. Existem forças espirituais reais que resistem a essa nova vida. Portanto, revistam-se da armadura de Deus. No verso 10, prepara o leitor para entender a vida cristã comum
como um verdadeiro campo de batalha, onde ninguém pode fugir, onde ninguém é isento dessa batalha, né? E vemos que essa guerra espiritual que começa a ser falada aqui em Efésios 6 não é uma sessão mística de orações, rituais de libertação, não. Mas é uma luta diária para viver o Evangelho dentro das relações humanas. Por isso que Paulo está dizendo: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo assim: olha, esse fortalecer-vos é algo contínuo. Deixem-se fortalecer. A ideia aqui não é a nossa musculatura espiritual, é a força de Jesus em nós. Deixem-se fortalecer no Senhor. Deixem essa força de Jesus, daquilo que Ele fez, fluir na vossa vida. O cristão não luta sozinho. É guerra, mas não é uma guerra em desespero. Nós lutamos do lado que já venceu na cruz do Calvário. E o verso 11 diz assim: olha, revestivos de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que interessante. Toda a armadura. Não é que eu posso escolher uma peça que me convém. Eu escolho o capacete, mas eu não escolho a couraça. Eu escolho os pés, porque é muito bom pregar, é muito bom, mas eu não escolho a verdade, porque eu tenho uma vida de mentira. Não! Toda a armadura, não só as peças que nós mais gostamos. Senão, se nós tivermos uma brecha, é o suficiente para o inimigo poder entrar. E ele fala dessas ciladas, revestidos de toda a armadura para estar firmes contra as ciladas, porque Satanás, ele é astuto. Satanás e seus demónios, eles são pacientes. Eles não trabalham no susto. Ele trabalha com plano, com manipulação, com mentira bem montada. É um xadrez. É um xadrez que Satanás faz. São ciladas, são estratégias que o inimigo está buscando uma brecha nessa nossa armadura para poder atacar. E o nosso objetivo é o quê? Estar firmes, como diz lá, para que possa estar firmes. Paulo não está dizendo para que a gente derrote o diabo com uma espada flamejante. Ele diz: olha, para que vocês fiquem de pé. A permanência em Cristo é a vitória do crente. E olha o verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, primeira coisa, não é carne e sangue, não são seres humanos. Ou seja, Paulo está dizendo: o teu inimigo final não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu patrão, não é o teu vizinho, não é o teu pastor, nem o teu líder. O teu inimigo são entidades malignas. E ele descreve essas entidades, né, essas ordens, esses níveis de poder espiritual maligno. Não é aqui, o ponto aqui não é para fazer uma tabela de demónio, qual que é o demónio mais forte, menos forte, não é isso, mas mostrar que existe uma seriedade real. Que existe um exército organizado contra nós, que trabalham nos lugares celestiais, ou seja, na esfera espiritual, não necessariamente está a falar do céu, né? Mas de uma dimensão invisível, onde há esse conflito, né? E o que é batalha espiritual? Eu gostaria de trazer uma visão bíblica equilibrada, porque ao longo dos séculos a ideia de batalha espiritual foi se afastando do seu sentido bíblico. Os escritos de Paulo, especialmente aqui em Efésios 6, essa expressão não tem nada de místico no sentido teatral, né? Como a gente vê hoje, não envolve gritos, gestos, rituais, confrontos físicos com demónios num púlpito, não. A batalha espiritual, segundo o apóstolo Paulo, é a resistência fiel e perseverante do cristão contra um sistema de engano, de pecado e incredulidade que domina o mundo. O que é que Paulo quer dizer? Quando Paulo fala de principados e potestades, ele está descrevendo estruturas espirituais malignas que atuam através das ideias, das culturas e das tentações morais. Não apenas possessões malignas e demoníacas individuais.
Esses poderes se manifestam de várias maneiras. A mentira institucionalizada, né? Hoje a verdade virou mentira e é a mentira que vale, né? Está institucionalizada, está padronizada. A injustiça que nós vemos, a idolatria ao dinheiro, ao prazer, a perseguição da verdadeira fé, isso que é essa luta que é contra nós e que devemos lutar. Ou seja, a batalha espiritual não se trava, no monte, mas no coração da mente e na sociedade. E a armadura de Deus é a resposta espiritual do crente, né? A verdade, a justiça, a fé, a oração, o evangelho, a salvação e a palavra. Esta é a resposta do crente. Só que existem várias destruções modernas. O neopentecostalismo, especialmente a partir dos anos 80, transformou a guerra espiritual em um espetáculo sensacionalista. Campanhas contra demónios territoriais, maldições hereditárias, atos proféticos sem qualquer base nas escrituras. E isso criou dois grandes problemas. Primeiro, transferiu a ênfase da cruz de Cristo para o esforço humano, como se o crente tivesse poder por si mesmo para enfrentar Satanás. Então, tira a ênfase de Cristo e começa a colocar o esforço humano. Se fizer isso, se fizer uma campanha, se subir no monte, se jejuar, se isso, se aquilo. Reduziu a guerra espiritual a um teatro litúrgico, né? Onde se faz coisas, se pratica rituais, onde se faz um espetáculo num culto, onde existem cultos de libertação. E esquece que, antes de tudo, é uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus que liberta. Paulo nunca ensina os cristãos a sair caçando demónio. Ele ensina o cristão a resistir. A resistir. Resistir na teologia paulina é permanecer firme na verdade do Evangelho e não ceder ao pecado, mesmo sob o ataque constante, né? Toda a batalha espiritual já parte de uma vitória consumada na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os pôs publicamente e deles triunfou. Esses principados e potestades já foram vencidos na cruz do Calvário. Nós temos que nos manter nessa cruz. E se nós nos mantermos nessa cruz, esses principados e potestades foram completamente humilhados por Jesus Cristo. Então, a batalha espiritual é uma permanecer na cruz de Cristo. Portanto, o crente não luta para vencer, mas a partir da vitória de Cristo na cruz. Não é guerra pelo trono. O trono já é de Jesus. A luta é para não se desviar da cruz e não se conformar com o mundo e não permitir que a mentira substitua a verdade no seu coração. Vamos numa dimensão prática dessa batalha. Batalha espiritual bíblica é viver na verdade quando o mundo vive na mentira. Manter a pureza quando o mundo vive na imoralidade. Permanecer orando e crendo quando o desânimo e o medo tentam dominar. Perdoar quando o ódio tenta criar raízes. Proclamar o evangelho quando a cultura tenta calar a nossa fé. Esses são os verdadeiros campos da batalha espiritual. As nossas armas, como Paulo disse em 2 Coríntios 10, 4, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora, a destruição do conceito bíblico de batalha espiritual não surgiu do nada. Ela é um resultado de uma mistura religiosa, de secretismo religioso entre o cristianismo e ideias místicas vindas de outras tradições espirituais, muitas delas pagãs, que vêm entrando na igreja e que montam um sistema de batalha espiritual que não tem nada a ver com a Bíblia.
Por exemplo, a batalha espiritual moderna, ela começa e ganha força no último século, no século XX, especialmente dentro do movimento pentecostal e neopentecostal. O pentecostalismo clássico, como por exemplo as Assembleias de Deus, no início do século XX, via o mundo espiritual com seriedade, com base bíblica, com oração, com jejum, com pregação e santificação. E até aí tudo bem. Mas já o neopentecostalismo, que surgiu a partir ali da década de 70, ele reinterpretou isso e introduziu rituais e crenças extras bíblicas importadas de religiões animistas, né? Uma religião animista é aquela crença em que todos os elementos que existem têm alma e espírito. Por exemplo, esse copo d'água aqui, ele tem um espírito, né? Então ele pode fazer algo por mim, né? Essa flor tem um espírito, então eu devo, de certa forma, posso usar isso de certa forma para me beneficiar espiritualmente. Então, são religiões animistas que creem que todos os elementos têm alma e espírito e vêm de religiões espiritistas e misticismo oriental. E essa mudança que entrou no neopentecostalismo, ela começou com uma tentativa de contextualizar a fé. As igrejas quiseram mostrar poder sobrenatural e começaram a adotar uma linguagem mágica, atos proféticos, quebras de maldições, mapas espirituais, batalhas territoriais. E nenhum desses conceitos, meus irmãos, aparece nas Escrituras, mas todos eles ecoam práticas antigas de religiões pagãs. Movimentos que reforçam essa ideia, eu quero dar alguns exemplos, por exemplo, o movimento da batalha territorial espiritual, que começa ali nos anos 80, 90, ah, ele começa nos Estados Unidos com nomes como Peter Wagner, né? Ensinava que demónios dominavam cidades e países e que as igrejas deviam tomar o território através de orações estratégicas, mapeamento espiritual e atos proféticos. E isso gerou a prática de campanhas, marchas e quebras de maldição territorial. E isso não se sustenta biblicamente. Essa ideia, na realidade, é xamânica, que vem das religiões tribais, né? Então, é algo que é incluído no cristianismo que vem de religiões tribais, né? É onde cada região tem um espírito guardião que precisa ser atacado ou expulso. Isso é coisa pagã que entra no meio cristão evangélico. Essa palavra xamânica vem do xamã, né? Um termo que é originário ali dos povos asiáticos, da Ásia Central, Sibéria, mas que se tornou um conceito geral para líderes espirituais de religiões tribais. Ah, esses líderes que praticam o xamanismo, eles acreditam ter poder para entrar em contacto direto com o mundo dos espíritos, para curar, para proteger, para prever o futuro ou controlar a força da natureza. Irmãos, isso faz lembrar alguns pseudo-apóstolos nos dias de hoje, né? Pessoas que acreditam ter contacto direto com o mundo dos espíritos, para curar, para proteger, para prever futuro. Isso não traz a ideia de muitas coisas que a gente vê hoje, por exemplo, na internet, né? Então, esse xamanismo, que é um sistema espiritual baseado nessa ideia, né, de que o mundo é habitado por espíritos em todo lugar, bons, maus e neutros, e que esse xamã é o mediador entre o mundo visível e invisível, né, uma espécie de sacerdote, de curandeiro, de mago, de pai de santo, né? E isso entra dentro da igreja. E muitas pessoas hoje consideram o pastor como um pai de santo, quase, em que a oração dele é mais perto de Deus, em que ele tem abertura para o mundo espiritual. Isso é uma ideia pagã. As características desse povo é transes espirituais, né? Por meio de danças, cantos, tambores. Irmãos, nós vemos igrejas hoje evangélicas que parecem centros de macumba, porque aplicam esse tipo de coisas que vêm do paganismo e como se fosse algo cristão, como se fosse algo bíblico.
batidas, tambores, ritmos, danças, transes, pessoas em transe, dando piruetas, rodando, 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 rodando. Irmãos, isso é uma coisa pagã. Curas espirituais, controle de forças naturais, né? Usos de objetos sagrados. Então nós vemos que isso é algo que tem entrado, né, no cristianismo distorcido, onde os líderes espirituais se veem como intermediários especiais, onde usam objetos, rituais e transe coletivo, nós vemos isso por aí, né? Mas a Bíblia não dá base para isso e nós não podemos nos deixar levar por isso. Por exemplo, tem um outro movimento que é o movimento da batalha espiritual e hereditária, né, que surgiu, né, com a crença de que o cristão podia ser amaldiçoado por pecados dos seus anos passados. Mas isso não existe. A Bíblia é bem clara. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A única maldição hereditária que nós herdamos é a de Adão. E, e claro que se eu não estou em Cristo, eu posso estar sujeito a outras. Mas uma vez que eu estou em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição. Então, a batalha por cristão, estou falando para cristão, não estou falando para quem não é cristão. A batalha contra maldições hereditárias, do ponto de vista do cristão, não faz sentido. É uma invenção teológica. É uma invenção teológica. Por exemplo, outros movimentos que têm essa influência do xamanismo pagã, do aminismo, atos proféticos, objetos ungidos, né? E vem de outras religiões antigas também, em que os objetos podiam libertar poder espiritual. Vem do paganismo greco-romano, do espiritismo, do misticismo africano, o uso de amuletos, sal grossos. Nós em Monterrey, eu já comentei isso com os irmãos, lá em Monterrey a gente dividia um espaço que era de uma igreja cristã, evangélica, supostamente, né? E que usavam sal grosso, né? Usavam sal, vinham lá no púlpito, sal grosso, garrafas de azeite, né? Isso é tudo do misticismo, de religiões pagãs. Confissão positiva. A confissão positiva é a mesma coisa, né? Embora pareça ser diferente, ela reforça essa mesma base mística, a fé como uma força cósmica que cria a realidade. Essa ideia vem de uma situação recente em que hoje em dia a gente vê muito isso nas igrejas, né? Você tem que declarar, você tem que determinar, você tem que profetizar, porque a palavra tem um poder absoluto. Porém, Paulo não ensina isso e a Bíblia não ensina isso. Paulo ensinava que a fé é confiança na vontade de Deus e não naquilo que eu determino nos meus lábios. Não é uma ferramenta para controlar o mundo espiritual. Então, nós vemos várias influências pagãs modernas sobre as igrejas que nada têm a ver com batalha espiritual, mas que depois são camufladas como batalha espiritual. Né, que vem do kardecismo também espiritista, religiões afro-brasileiras, misticismo oriental e catolicismo popular sincrético, mistura de religiões. E a reforma para nós bíblica é: Cristo é suficiente. Nenhuma técnica adiciona o poder à vitória de Jesus. A guerra espiritual é moral e doutrinária e não ritual. É moral e doutrinária, não ritual. A vitória está na santidade, na oração e palavra, e não em campanhas e gestos mágicos. E o Espírito Santo é o agente da libertação e não o homem por cumprir, seja aquilo que for. Então, nós vemos essa batalha espiritual é resistir firmes na fé, derrubar fortalezas mentais, mudanças de mentalidade e viver na vitória da cruz. O engano do neopentecostalismo foi transformar a guerra espiritual em um espetáculo de poder, enquanto Paulo a descreve como uma vida de fidelidade e obediência na família, no trabalho, na sociedade. Então, esse é
aquilo que verdadeiramente significa batalha espiritual. Batalha espiritual não é uma guerra de força, é uma guerra de fidelidade. Não é espetáculo, é perseverança. Não é enfrentamento com gritos, é resistência em santidade. O cristão vitorioso não é o que faz barulho, mas é o que permanece de fé, de pé em Cristo, revestido da sua armadura. E Paulo entra então nessa armadura, verso 13. Eu vou tentar correr aqui, meus irmãos, tenham paciência, aguardem só mais um pouquinho. Portanto, tomai a armadura de Deus, verso 13, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Repetição outra vez e dar ênfase. Tomai toda a armadura de Deus, porque o dia mau chega. Irmãos, vai ter dia mau. Vai ter dia mau, não se iluda, vai ter dia mau. E quando ele vier, você tem que estar firme, com toda a armadura, para estar firme, mesmo no dia mau. E ele vai descrever peça por peça. É só uma curiosidade. Paulo está preso quando escreve essa carta. Provavelmente ele está literalmente olhando para um soldado romano armado enquanto escreve essa carta, usando isso como ilustração. Muito provavelmente. Ele era guardado por, ah, pela guarda pretoriana. Ele mesmo diz isso. Guarda essa que recebeu o evangelho. Então, a todo momento, Paulo tinha um guarda da guarda pretoriana, a guarda de elite de Roma, guardando ele. E provavelmente ele está olhando para Paulo e escrevendo olhando para o soldado e escrevendo essa carta. E ele começa: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Ou seja, cingir os lombos é preparar. Quando a Bíblia diz cingir os lombos, é esteja preparado, né? Aperta o cinto, né? E vamos embora. Aperta o cinto e vamos caminhar, né? Preparado aonde? Na verdade do Evangelho. Cristo é essa verdade. Então eu tenho que estar firme, preparado nesta verdade, né? Na verdade do Evangelho. Cristo é a verdade. E também na verdade moral. Honestidade, sinceridade, vida sem falsidade. A mentira abre brecha espiritual, sempre. E a verdade amarra tudo. A verdade sustenta tudo. O Cristo que vive de aparência, que vive na mentira, vive desarmado. Ele fala dos lombos com a verdade, fala da couraça da justiça, a justiça que guarda o nosso coração, porque a couraça guarda o coração, ela guarda o nosso coração, que a justiça de Deus foi cumprida em Cristo. E essa é a nossa maior vitória. Nós que éramos injustos, fomos tornados justos em Cristo Jesus. E isso tem que guardar o nosso coração para que ninguém nos engane, para que a gente não fique desesperado, para que a gente não fique duvidoso em relação à nossa salvação. Temos que guardar o nosso coração e saber que somos salvos em Cristo Jesus, filhos de Deus amados, herdeiros com Cristo de uma grande herança espiritual. E isso tem que guardar o nosso coração. Por isso que é a couraça da justiça, porque a couraça guarda o coração e os órgãos vitais. 15. Calçados os pés para a preparação do Evangelho da Paz. O soldado precisa estar com um calçado firme para não escorregar, né? O Evangelho da Paz, né? Dessa paz com Deus, né? Dessa justiça que foi aplicada em Jesus. Então eu devo ter essa paz de Deus no meu coração e estar firme nessa paz. E se eu tenho paz de Deus e paz com Deus, eu tenho os meus passos firmes sem certeza. Então, também nós temos essa paz e somos embaixadores da paz. Então nós temos essa paz que nos guarda, que nos firma, que nos faz amados por Deus e essa paz que nós também carregamos para derramar na vida do próximo, né? Satanás ama divisão. Satanás ama confusão, mas nós somos agentes de paz e não de confusão. Verso 16: tomando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano era um escudo muito grande, né? Quase como uma porta que cobria o corpo inteiro, e os soldados colocavam escudo com escudo, fazendo uma parede. Não sei se já viram nos filmes, né? Funciona assim. E quando os soldados colocavam escudo com escudo, eles eram mais fortes quando eles se uniam, né? Então esse escudo funciona melhor junto,
Não é? Por isso que a nossa fé é uma fé comunitária. E quando nós estamos juntos, nós nos edificamos na fé. Então, é esse sentido aqui do escudo também é um sentido comunitário. Normalmente, quando nós estamos sozinhos, somos mais vulneráveis ao inimigo. E quando nós estamos em comunidade, nós nos fortalecemos melhor. Então, e ficamos mais preparados contra os dardos inflamados. Porque o inimigo vai mandar dardos, vai mandando contendas, pensamentos, acusações, mas a minha fé apaga tudo isso, porque eu sei em quem tenho crido. Verso 17: Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação protege a mente, porque Satanás ama atacar a mente com dúvida e condenação e desespero, mas a nossa salvação é a segurança que guarda a nossa mente, né? O crente que vive inseguro do amor de Cristo vive vulnerável. Você não pode ter dúvidas do amor de Cristo pela sua vida, porque ele morreu numa cruz para que você não tenha dúvidas. E, finalmente, uma arma ofensiva, uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vemos que nós devemos sim usar a palavra de Deus, né, para nos armarmos contra o inimigo. Até porque Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele declarou a palavra de Deus. E isso serve para nós como exemplo. Orando todo o tempo com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Verso 18. Paulo chama a oração de peça de armadura, mas funciona também como um ar que mantém o guerreiro vivo. Sem oração, toda a armadura vira uma farda de carnaval, meus irmãos. Então você pode ter toda a armadura, se você não ora, se você não tem comunhão com Deus, então isso não é uma armadura, é uma farda de carnaval que nada vai ter efeito na sua vida. Orando por quem? Por todos os santos, verso 16, verso 19, e também por mim, verso 19, para que me seja dada no abrir da boca a palavra de confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo, o gigante da fé, o maior missionário e teólogo, ele pede oração, né? Mostrando humildade. E como nós precisamos, irmãos, como eu preciso da oração dos irmãos. Cada palavra que eu ministro, cada estudo que eu preparo, como eu preciso. E esse apelo que Paulo faz aqui, eu faço também para a minha vida. Que os irmãos possam sempre lembrar nas oscilações da minha pessoa, como eu também procuro sempre orar por cada um dos irmãos, para que a gente possa levar avante essa palavra. Nós precisamos de nos ajudar uns aos outros na fé. É tal ideia do escudo e do exército romano que colocava os escudos de lado a lado, os escudos de lado a lado e que assim que eram mais fortes. E ele fala no verso 20, pela qual, né, o ministério do evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como convém falar. Ele reconhecia que ele era embaixador em cadeias. Cristo tinha o levado para uma prisão para ser embaixador lá, né? Nós vemos aqui uma posição de autoridade, mas também numa posição humilhante, né? Ele estava preso, mas ele sabia que essa humilhação surtia fruto eterno, né? E isso corrige a nossa teologia mimada, em que achamos que tudo é rosas no Evangelho. Mas não, às vezes você vai passar por situações difíceis e nessas situações difíceis você é um embaixador do Evangelho. A última parte, que é a despedida, verso 21 diz: Para que vós também possais saber o meu estado e que faço Títico, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, Paulo agora envia essa carta, né? Envia Títico, e essa carta mostra aqui um cuidado pastoral de Paulo para com o seu povo. Envia-se Títico, que era um fiel ministro, né? Vemos aqui que ministro não é só quem está no púlpito, né? O irmão que leva a carta, que consola a igreja, que sustenta a obra, ele também é um ministro, né? Até porque a palavra ministro significa servo. 22, do qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado, para consolar os vossos corações. Então, a ideia de Paulo era enviar essa carta para que os irmãos ficassem consolados, que tudo o que tinha acontecido, essa prisão, não impedia Paulo de pregar a palavra de Deus com autoridade. E verso 23, a paz esteja com os irmãos, o amor e a fé da parte de Deus e do Pai nosso Senhor. A ordem é paz, amor e fé.
tudo da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Cristo recebe aqui, olha esse curioso, já estou terminando. Cristo recebe aqui o mesmo nível de fonte de bênção que o Pai, né? Isso aqui é cristologia no mais alto nível. Paulo trata Jesus como plenamente divino e não como um simples profeta, como alguns querem alegar. O amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 24: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus em sinceridade. Amém. Ele termina com graça, começou a carta com graça, e a vida cristã é assim. Começa com a graça do Senhor e continua na graça e termina na graça, né? E Efésios capítulo 6 demonstra aqui a abrangência total do Evangelho, uma teologia completa e madura. O Evangelho não é apenas ir ao céu depois da morte. O Evangelho é um reino que invade a casa, que invade a família, que invade a empresa, que invade a mente, que invade a comunidade, agora, já e enquanto esperamos a volta do nosso Rei. E nos convida a lutar uma luta em que a vitória já está garantida. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Terminamos mais uma carta, carta aos Efésios. Glória a Deus por isso. Para a semana começaremos uma outra carta. E agora vamos estar orando. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. 2 minutinhos só. Não saia para a gente orar juntos. 2 minutinhos só. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, só antes de terminarmos aqui o nosso estudo. Só desbloquearem o microfone e pode falar. Stefano, meu irmão, Deus abençoe, um grande abraço. Irmã Lígia, Lana, Deus abençoe, Laninha, um abraço para ti. Um grande Pastor, abraço. Oi, paz do senhor. Pai do Senhor, pastor. Sim, pode dizer. Aquele não é bem uma dúvida, é só uma colocaçãozinha. Mateus 10:39, quando fala, quem acha a sua vida, perderá, Sim, e quem perderá a sua vida por amor de mim, achará. Aí eu sim, encontrei aqui, no caso, arriscar. Por exemplo, tem pessoas que escondem firmemente o evangelho. Por quê? Porque muitas das vezes nem sempre é necessário que nós falarmos para alguém, olha, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor. Porque muitas das vezes as nossas ações no local onde nós trabalhamos ou onde nós estamos demonstra isso, sim? sim, sim. Então, vamos ver uma coisa. Nós devemos pregar o tempo todo e, se necessário, usar palavras, né? Então, o viver cristão e o bom testemunho cristão vai muito além das palavras que a gente ah, pode falar. Agora, claro, a Bíblia diz que nós devemos também estar preparados para responder com mansidão e temor a razão da nossa fé, né? Nós devemos estar preparados para responder, mas a nossa fé, ela não se expressa só em palavras, ela expressa também em ações e talvez principalmente em ações. Talvez as nossas ações serão uma porta para poder falar, né? Então, quando a gente tem uma atitude que contraria o que é normal, por exemplo, uma paz num tempo de guerra, amar quando a pessoa trata-nos mal. Atitudes cristãs impactam quem está à nossa volta. E isso pode gerar, então, a necessidade de falar. Quando a pessoa fala assim: olha, eu reparei que o fulano te humilhou e você ficou calmo e você continua fazendo bem a ele, por que é que tu fazes isso? Aí sim. Aí eu tenho a obrigação de responder com mansidão e temor à razão da minha fé, né? Aí vai girar a oportunidade de eu falar. E eu não posso me envergonhar, porque se eu me envergonhar, aí é muito grave também, né? Porque aí a palavra também diz que aquele que se envergonhar de Jesus, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Está lá em Marcos 8, 20, 38. Então,
Nós devemos pregar mais com as nossas atitudes, para que essas atitudes sejam uma porta de entrada para eu poder apresentar o Evangelho de Jesus. Então é assim que deveria, que deve ser. Porque eu chegar lá e falar assim, olha, Jesus é o dono da minha vida, Jesus isso, Jesus aquilo, mas depois eu sou desonesto, eu minto, eu faço coisas erradas, eu vou espantar as pessoas de Jesus. Que Jesus é esse que tu serves, que é o teu Senhor, e tu és uma pessoa tão má, né? Então eu devo pregar com a minha atitude para que a minha atitude ela desperte interesse. Estou a falar num contexto profissional, principalmente, desperte interesse e quando tiver a oportunidade, aí sim eu devo responder com mansidão e temor à razão da minha fé. Amém? Estou. Irmãos, oi, Paz do Senhor. oi. A Sara ainda está Não, falando. não está dando para ouvir, Sara. Está dizendo assim, não podemos, não, o que está falando aqui, preservar a nossa vida, uma comparação. Nós não Isso aí, podemos, isso aí é um contexto de pessoas que vale tudo para ter sucesso, vale tudo para estar bem, vale tudo para ter dinheiro. E essas pessoas que vale tudo para isso, inclusive negar os princípios básicos do Evangelho, é nesse contexto que Mateus capítulo 10 está falando, né? Quando ele fala também dos pais e dos filhos que iria pôr espada, né? É o mesmo contexto do texto. Glória. Amém? Amém? Deus Ângela? abençoe, muito obrigada. Amém, obrigado. Ângela? Paz do Senhor. A minha Pode ser. pergunta quase parecida com a da irmã Sara, mas é a respeito de demônios, né? Para saber qual é Sim. a visão do Senhor, porque tem pessoas, né, que se dizem cristãs, estão na igreja, eu vejo assim Uhum. como admiradores, né? Sim. Se mostra, se porta como verdadeiros cristãos, mas fora da igreja, que nem o senhor fala assim, é como se ligasse um botãozinho, né? Aqui se comporta de uma forma, mas longe da igreja, na casa, no trabalho, o testemunho não demonstra o que quer Aham. realmente mostrar, não é isso. Mas assim, quando nós vivíamos no mundo, as pessoas que não eram de Cristo, né, eram servos de Satanás, né? Mas a partir do momento que confessou a Cristo, né, que as coisas Sim. velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas na Uhum. prática, aquilo não é novo, não glorifica a Deus, não está preocupado em realmente agradar a Cristo, como Jesus Uhum. agradou a Deus, nós temos que agradar a Cristo, né, nas nossas atitudes, Claro. nós temos que parar para pensar se realmente estamos agradando a Ele. Mas, assim, essas pessoas que não se portam dessa forma, são pessoas, pastor, se estão servindo a Satanás, são demônios que vivem na vida dessas pessoas, o Senhor vê dessa forma, porque fala também de Gadareno, né, a Bíblia, e assim, na nossa caminhada, possa ser que alguns tenham algumas experiências ou não de ver pessoas endemoniadas. E Cristo fala, né? Falou para os apóstolos, para os discípulos, né? Que esses demônios só saem com jejum e oração. Então, esse é o contexto. Eu queria saber mais ou menos qual é a visão do Senhor. Então, o sinal que Jesus Cristo mais fez nos seus evangelhos foi expulsar demônios. Então, existe sim realidade de possessão demoníaca. Nós mesmos já, eu como pastor já participei disso, já tanto estando na frente, né, expulsando o demónio, como estando na retaguarda com outro pastor, né, no início da minha caminhada de fé, né? Então, eu não posso negar algo que eu já vivi. Ah, São pessoas que não, pensa assim, o entregar a vida a Cristo, não é uma coisa, a gente tem a mania que a pessoa vai lá na frente, levanta a mão, pronto, entregou a vida a Cristo. Será? Será que entregou? Será mesmo que entregou ou cumpriu ali um ritual? Ou foi lá numa emoção, mas continua numa vida de pecado, não abdicando dos seus prazeres, não abrindo mão da sua carne,
né? Até se batizou, mas aí, é um banho, pode ser só um banho. Não necessariamente é uma confirmação pública de uma fé genuína e verdadeira, mas a confirmação pública é que agora está na igreja. Então, claro que sim, existem pessoas que estão na igreja e às vezes têm influência maligna. Influência ou possessão, são coisas diferentes. Pode ser possuído por um demônio, né? E pode ter influência demoníaca. Por exemplo, Pedro não foi possuído por um demônio quando falou aquilo com Jesus, né? Quando Jesus diz para trás de mim, Satanás, ele não foi possuído, ele foi influenciado, né? Ele foi influenciado por Satanás, não foi possuído. A situação de Gadara, por exemplo, é uma situação demoníaca. Mas eu vou mais longe. A Bíblia nos mostra que enfermidades, às vezes, são fruto de possessão demoníaca. E claro que eu tenho que crer nisso. E quando eu olho para uma enfermidade, para um problema, eu sempre olho desse jeito aí. Pode ser uma situação demoníaca espiritual, lógico. Agora, vou dar 7 voltas à igreja para que isso seja curado? Vou mergulhar no rio 7 vezes? Vou fazer uma campanha? Vou... Não, não tem a ver com isso. A pessoa tem que se arrepender. Tem que partir para a palavra, tem que ir para a palavra de Deus, tem que mudar os seus hábitos, tem que querer ser liberta, porque muitas pessoas que têm influência demoníaca não querem ser libertas, elas gostam. Eu sei que eu já presenciei isso, eu estou a falar de experiência própria. Pessoas que gostam do prazer, daquilo que o demônio lhes oferece, lhes dá. Demônios de caráter sexual. Então, é claro que nós temos que acreditar nisso, porque foi o sinal que Jesus mais fez, foi expulsar demônios, né? Agora, aquele que verdadeiramente está em Cristo, que não é visto por um ir à frente, não é visto por um batismo, né? Não é visto por aí. Isso é uma confirmação de uma realidade interior, de uma entrega interior. Aquele que verdadeiramente entregou a sua vida, abrir mão das suas práticas, dos seus pecados, do seu velho homem, esse aí, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Agora, tem muita gente na igreja falsa, problema de caráter, de honestidade, está tentando caminhar ali, ok, mas o mundo chama. Os espinhos, né? A semente é plantada nos espinhos, as coisas do mundo, né? Chama. Então tem isso também. Na igreja tem trigo e joio. Nós não esquecemos, né? Claro, é uma coisa demoníaca. A fofoca, a contenda é uma coisa demoníaca. Claro que é sempre que existe isso é movido pelo demônio, pelo cão, né? Agora, não quer dizer que a pessoa esteja possessa, mas que a pessoa está sendo instrumento, né? Está sendo usada a boca para isso. Mas pode ser também que a pessoa esteja possessa. Isso aí também não, eu não posso negar isso, porque isso é bíblico. Entendeste? Agora, aquele que verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, abriu mão, reconhece o seu pecado, pede perdão diante de Deus e tenta caminhar numa vida de santidade. Isso sim é luta espiritual, isso é batalha espiritual, isso é vencer a influência maligna. E quem quiser se libertar tem que passar por aí, entrar na palavra, deixar a palavra limpar o seu coração, mudar de vida, abrir mão da sua imundice. É isso que é libertação. É palavra, voltarmos para aquilo que a palavra ensina e deixar a palavra transformar a nossa vida. Agora, se a palavra não transforma a tua vida, se a palavra não muda a tua maneira de ser, você vai ser só mais um religioso na igreja, só mais um cara que está lá sustentando essa máquina religiosa que virou a igreja hoje. Irmãos, não sei se eu fui claro em relação a isso, não sei se eu fui claro. Meus irmãos, muito obrigado. Vamos estar orando. Obrigado por tudo. Obrigado pela contribuição, Ângela, Sara. Muito obrigado mesmo. Vamos terminar que já está muito tarde. Eu gostaria de ficar aqui a noite toda com os irmãos, mas eu tenho que orar e depois a gente pode continuar quem quiser ficar. Mas eu tenho que orar para a gente encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Que a gente possa, Senhor, entender verdadeiramente o que é o Senhor, que não é do Senhor. Que a gente possa ser transformado, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que Tu possas vir
nos moldar, nos direcionar e nos dar discernimento. Nos ensina a lutar as nossas lutas espirituais como a Bíblia nos mostra que deve ser feito. Permanecer firmes no Senhor em todas as situações da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos trabalhos, na igreja. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Eu te apresento, ó Pai, a vida de cada um que aqui está, que possa estar firme no Senhor, guardado no teu Santo Espírito, e que a tua paz possa reinar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Obrigado aí os irmãos que estão comentando aqui. E se alguém quiser, pronto, já terminamos oficialmente. Quem quiser sair, pode sair. Se alguém quiser colocar mais alguma. Stefano, meu irmão, Deus abençoe. Bom te ver por aqui, meu irmão. Um grande abraço, saudades de vocês. Um abraço para a família. Se alguém quiser continuar mais alguma pergunta, podemos continuar. Os irmãos, fiquem à vontade.